O Escolha Escola dessa quarta-feira fala sobre literatura infantil. A gente aproveita esse período ainda de férias escolares, por isso nosso convidado é o professor, escritor e um dos diretores do Colégio Pequeno Príncipe aqui de Ribeirão Preto, André Luiz Ferreira de Oliveira. Professor, a gente falou do livro, né, desse que o senhor disse agora há pouco, desse momento de contemplação, né, também. Como é que é competir com a internet? Como é que é competir com o celular? O que o pai tem que fazer? Qual que é a orientação, digamos? Eu corro o risco de dar um tiro no pé agora, né? Porque eu tenho, teoricamente, uma visão, né, específica sobre isso, mas o meu moleque, com 10 anos, já está com o celular dele, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, eu vejo isso como professor e vejo isso como pai, sobretudo, é que eu vou me repetir, é criar outras alternativas. Quer dizer, porque muitas, no caso do meu filho João, por exemplo, eu acho que se você consegue um plano B, que esse plano B pode virar um plano A. Quer dizer, se você tem... Tirar um pouco a atração, oferecer outras coisas para ele... Mesmo longe do universo escolar, num final de semana, os primos brincando, né? E se você marca bobeira, assim, de não tentar criar uma atmosfera, assim, né? Vamos fazer uma expedição no pomar, por exemplo, dependendo do lugar que você está, a tendência, infelizmente, é a criança ir no primeiro momento para o tablet, mesmo que você tenha um grupo de 4, 5 crianças. E isso é maluco, né? Porque, poxa vida, o bacana são atividades gregárias, onde você se junte para jogar bola, para, né, fazer uma série de coisas. Mas a meninada, ela tem a tendência, mesmo tendo possibilidades de se agrupar e criar situações lúdicas interessantes, cada um no seu game ali particular, ou às vezes, no máximo, uma dupla jogando juntos, né? Ou se por acaso ele insistir, instala lá o aplicativo para ele ler o livro também no... Também, eu sou leitor de papel, né? A gente sabe de pesquisas sérias, né? De inclusive, ler nessas outras plataformas, tudo bem, a pessoa está lendo, mas parece que se você se apropria, não substitui. Tanto pela questão do ritual, né, da parte sensorial, né, com o livro, do toque, do cheiro e tudo mais, mas inclusive me parece, né, a neurociência fala um pouco disso, né, de apropriação mesmo, né, daquele conteúdo. Parece que fica mais volátil. Assim, particularmente, né? Não gosto muito, porque também mesmo tendo ali aquele controle de luminosidade, chega uma hora que parece que você não consegue, perde a concentração. Professor, vamos falar ali com a Fabiola, que ela tem perguntas de internautas. Tem pergunta aí, Fabiola? Tem muitas, né? Vamos lá. A maioria delas permeia essa questão mesmo, de se a internet atrapalha, ela dificulta, ou se ela colabora com a questão do hábito da leitura. Essa é uma pergunta da psicóloga Bárbara Celan. Vou voltar agora para o universo escolar. Vamos imaginar aqui um projeto. Hoje em dia, nós trabalhamos, acredito que várias escolas trabalham hoje com projetos pedagógicos, né? O projeto pedagógico tem a vantagem dele linkar as atividades que são carro-chefe, vamos dizer assim, como português e matemática, com musicalização, com culinária, com tudo, e elas dialogam entre si, né? Então, num projeto pedagógico, quer dizer, você tem a condição de criar um significado maior para a criança, né? Na medida que ela consegue ver aquele conteúdo que está sendo trabalhado na literatura, né, na culinária, né? Por exemplo, no folclore. A gente está agora em agosto, chegando no mês do folclore, né? Então, na culinária você vai fazer pratos folclóricos, na literatura você vai resgatar personagens encantados da floresta e tudo mais. O que eu acho importante na escola, hoje, infelizmente, eu percebo que muitas vezes é importante a criança pesquisar. Então, você tem um trabalho de pesquisa para fazer. No primeiro momento, você ir na internet. Eu acho sempre interessante a literatura protagonizar, a literatura dar o pontapé inicial. Então, você vai elencar ali o professor, determinados livros de literatura, né, que tem como protagonistas personagens que têm a ver com aquele conteúdo que está sendo trabalhado, para você dar espaço para o imaginário infantil. Aí você cria espaço para a curiosidade. E aí sim, você vai lá no tio Google, vai ver, poxa, a morsa vive no hemisfério norte, como que são as características dela, assim, e às vezes o que acontece é que esse momento da pesquisa está antecedendo a literatura. Isso é uma opinião pessoal, e lá no colégio a gente trabalha muito dessa maneira, a partir da literatura. Quer dizer, abrindo espaço para essa fantasia, para esse imaginário, né? Para depois você ir atrás das informações, né? Como, né, enfim, clima, o lugar onde o animal vive. Estou dizendo de animais porque geralmente na literatura infantil forte
né? São bem presentes os livros que tem como personagens os animais. As crianças se identificam muito com eles. É um elemento bom. É um elemento bom também. Né? Tem mais pergunta aí, Fabiola? O pessoal está dizendo, o que ela está no celular? Eu estou vigiando com 2 telas e mais outro celular. Na verdade, eu abri 4 telas. Abri 4 telas. Já que não tem como ficar livre dessa situação que a internet chegou, os tablets e os smartphones também, o senhor recomendaria que usasse mais o tablet pelo tamanho dele ou outros meios eletrônicos, ou dá para ler mesmo no smartphone que está tudo certo? Olha, eu não tenho muita experiência dessas plataformas, né? Mas eu estou imaginando que o tablet seria um pouco melhor. É a pergunta do médico, o doutor Eduardo está perguntando, que ele tem preocupação mesmo com até pela questão mesmo de dimensão e tudo mais. Eu também acho que no tablet, no iPad é um pouco melhor. Força menos a vista. Na escola as crianças usam? O senhor administra já no Fundamental 1 e 2 mais, né? O tablet, não o celular. O celular não, Um tablet. O tablet também. Certo. Professor, a gente falou aqui que o senhor é do Colégio Pequeno Príncipe, aqui em Ribeirão Preto. É uma escola bem tradicional aqui na cidade. São quantos anos já? São 53 anos. 53 anos. E aí, não é tradicional só também no é uma escola não, tradicional no sentido, né, de toda uma história construída, né? Mas também junto à comunidade de Ribeirão Preto. E pode-se dizer que é tradicional no sentido acadêmico, né? Uhum. A criança faz tarefa. Aliás, hoje em dia é muito importante, né, Rafael? Quer dizer, a exigência, né, pertinente à criança, né, a questão do esforço. Né? A criança contemporânea não tá muito nessa onda do esforço, né, essa coisa né, às vezes mais passiva em algumas situações. Né? Então é importante que você exija da criança aquilo que ela pode conseguir e conquistar. Né? Só que, embora tenha esse aspecto tradicional academicamente falando, a gente tem um forte viés com relação às habilidades múltiplas. Né? Então, todo esse trabalho acadêmico, ele tem em seu entorno a musicalização, o teatro, com que faz que, inclusive, o próprio trabalho acadêmico tenha mais significado e seja mais prazeroso, né? Porque eles se interligam. Né? Eu digo sempre que a excelência, ela leva tempo para você conquistar, né? As coisas têm um processo, tem uma construção. Na década de 80, quando surgiram, né, foi o boom dos livros do Gardner, né, com as inteligências múltiplas, então o que acontecia? Eu tive uma outra escola no final da década de 80, que é o Caleidoscópio, e outras escolas também. Né? Então você tem na escola, você oferece música, você oferece balé, vou dar um exemplo, né? Naquela época, o chamariz era a logística, né? Puxa, se na escola, nessa escola oferece-se essas atividades, ela já vai fazer tudo dentro de um espaço físico só, né? E era muito bom, tinha seu objetivo ali atingido, né? Os especialistas trabalhando, mas aí depois de algum tempo, quer dizer, você vai se adequando a essa abordagem, né? E aí você cria a pedagogia de projeto, quer dizer, que é fazer com que essas atividades se dialoguem, né? Então faz sentido. Você vai ter uma aula de musicalização, que você pode até desenvolver ali, né, uma habilidade musical que porventura você tenha, mas essa atividade vai estar linkada com todo o resto da programação que está sendo trabalhada. Quer dizer, isso traz a coisa do significado. Às vezes o pessoal fala muito de déficit de aprendizagem, mas tem o déficit de ensinagem também. Quer dizer, se você não tiver uma situação de rotina escolar que seja interessante para a criança, que faça sentido para a criança, sobretudo para a criança da educação infantil também e do Fundamental 1, né? Quer dizer, onde ela veja sentido naquilo que ela está aprendendo, uma imediata utilização na vida prática, né? Então isso tudo é muito importante. Muito bom. Professor, eu queria agradecer bastante esse bate-papo, acredito que foi muito enriquecedor, tanto para os pais, mães, profissionais da educação, que a gente recebeu aí perguntas também. E dá para aproveitar ainda, né? Já que a gente ainda está, algumas escolas ainda não voltaram às aulas, quem sabe dar um pontapé agora ainda estimulando. Pois e como o senhor disse aqui, acredito que a principal lição é seja referência. Né? Seja referência, seja modelo, né? A criança vai por isso. O Guilherme Davoli, que esteve aqui no primeiro programa, né, inaugurou esse programa de vocês, né, Escolha a Escola. Aliás, parabéns pelo programa. Eu acho que ter esse espaço para falar de educação, para falar, né, de cultura, de infância, de juventude é muito importante. Ele disse uma coisa muito importante uma vez, eu guardo até hoje, quer dizer, é importante que o adulto significativo para a criança seja referência de felicidade.
Lógico que ninguém é feliz o tempo todo, né? Aí você teria um bobo alegre, mas assim, aquela coisa da pessoa que está conectada com aquilo que faz, com o seu ofício, né? Então a criança vai seguir. Esse adulto, seja um pai, uma mãe, seja um professor, que seja referência de felicidade nesse sentido, né, de estar conectado com aquilo que faz, quer dizer, envolvido com aquilo que faz, com o que propõe, é mais fácil da criança se tornar um discípulo de coisas boas. Né? Perfeito. Obrigado mais uma vez, viu, professor? Sou eu que agradeço mais uma vez. Esse foi o Escolha Escola dessa semana. Semana que vem a gente está de volta. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.